Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NeoSapiens. Muito bom estar aqui com você hoje. Seja bem-vinda, Fê. Muito bom estar aqui. Muitas novidades traremos. Muitas novidades. Saudades? Muita saudade. Já tinha muito tempo que a gente não fazia conversa nenhuma. Mas também hoje a gente caprichou. Caprichamos. Hoje a gente vai falar, fiquem aí, sobre assuntos muito interessantes. Vocês imaginem só você ter algum tipo, uma terapia usando gelo, né? Você mergulhando o teu corpo no gelo, técnicas de respiração e tantos desafios que a gente vai ter aí usando o nosso corpo e conhecimentos que não são tão divulgados assim. Então a gente vai falar sobre isso e hoje o nosso convidado é o Julian Duffel. Von Duffel. Tudo bem? Ótimo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Julian. Para vocês que não conhecem o Julian, quem estiver ouvindo aí no carro, eu vou falar uma mini bio dele, para vocês saberem com quem vocês estão falando, e a gente já começa daqui a pouquinho com a primeira pergunta. Então, Julian Van Duffel. É um alemão que encontrou no Brasil um propósito de vida. Ele é o fundador da Spire Performance, empresa focada em autoconhecimento, resiliência mental e inteligência emocional. Julian é um dos pioneiros dos setores oficiais do método Wim Hof no Brasil e possui formação em diversas técnicas de respiração voltadas para o desenvolvimento humano. Além disso, aprofundou seus estudos em tratamento de traumas com o renomado especialista canadense Gabor Maté. É muito legal, já assisti muita coisa dele. Sim. Originalmente, ele é formado em engenheiro químico na Alemanha. Julian teve uma carreira internacional e chegou a ocupar o cargo de gerente nacional no Brasil em uma grande empresa alemã. No entanto, sua jornada levou um novo caminho, unindo ciência, performance e bem-estar. Ele criou sua própria metodologia chamada Performance Consciente e já ministrou treinamentos para públicos diversos, desde atletas profissionais e executivos de grandes empresas até ONGs e retiros de imersão. Seu trabalho já alcançou tanto o Brasil quanto a Europa, impactando organizações como a Eleia Digital, a Riachuelo, a Essilor, a Threefold Foundation, a Embaixada dos Países Baixos e IPOs internacionais. Hoje ele está aqui para compartilhar sua trajetória conosco e mostrar como nós podemos usar nosso potencial de respiração e nossa resiliência mental. Só isso. Só isso. Ai, muito legal. Ô, Júlia, então, começa contando pra gente como que a gente consegue se desenvolver através dessas técnicas que você aprendeu, essa metodologia que você aprendeu com o Wim Hof? Então, gente, o método Wim Hof. Quer explicar um pouquinho o que é? Isso. Sim, sim. Então, o método Wim Hof é uma metodologia que foi criado de um holandês lá na Holanda. Ele hoje em dia tem 65 anos. E um método que faz uma tradução, que pega técnicas ancestrais, estudado por milhares de anos já, e coloca ele num método com 3 pilares. Fácil para entender, fácil para praticar e quase para todo mundo. Que seria a respiração, o treino do mindset, o foco, a imersão do frio. Legal, legal. E essa imersão do frio significa estar dentro de uma água fria ou uma água gelada, ou estupidamente gelada? E por quanto tempo, Julian, está sentindo o meu pavor? Eu acho que você pode chegar o microfone um pouco mais perto de você? Isso. Me explica para eu poder começar a quebrar as minhas resistências. O quão gelado isso é? Então, é muito gelado. Inicialmente, é muito gelado. Como o microfone tem que ficar por dentro. Então, a gente explora com o método Wim Hof, inicialmente, uma banheira de gelo, cheia de gelo. Cheia de gelo. E quantos minutos, normalmente, propõe o método que você fique ali para viver aquela condição de transformação?
Olha, inicialmente a gente começa com uma imersão de 2 minutos, em torno de 2 minutos dentro do banheiro de gelo. Yep. Então, vamos lá. Então, a gente está falando aqui do Iceman brasileiro, né? Porque, pelo que nós estudamos muito cuidadosamente sobre você, você é o pioneiro do método Wim Hof, autorizado a ministrar as mentorias em todo o território brasileiro. E esse método, que para mim é muito assustador, e aí já vamos chegar no ponto, porque me assusta tanto, de se manter dentro de uma banheira muito gelada, associando a uma respiração que eu quero acreditar que não vale aquela respiração agoniada que eu daria. Esse estar ali dentro é para que nós consigamos encontrar um estado interno, por meio da respiração, de equilíbrio, de força, de resiliência, e o que é mais assustador para mim é de segurança. Porque eu vou falar, talvez, como muitas pessoas que estão nos assistindo talvez possam estar pensando e vão encontrar ressonância no meu desespero. Quando eu preciso entrar numa água de cachoeira, eu acho que para adaptar poderia valer, né? E se for num lugar frio, de baixa temperatura, Penedo, região de Serra do Rio de Janeiro no inverno, colocar o meu corpo, as extremidades, a perna, a canela numa água gelada, Julian, eu tenho a sensação de risco de morte. Eu reajo muito mal, eu choro. E aí, as outras pessoas, os amigos que estão familiarizados com temperaturas baixas, entram e eu começo a sentir um constrangimento, aí vem acompanhado de uma vergonha, porque parece que eu estou com frescura, mas eu realmente estou em sofrimento. Hoje eu já não choro, mas eu chorava porque eu tinha essa sensação de risco de morte. E aí eu quero que você me ajude a entender, por favor, porque eu quero muito mergulhar nessa sua banheira gelada para ter esse desenvolvimento tão maravilhoso. Como é que a gente... o que significa entrar nessa água e sentir o risco de morte? E como ficar 2 minutos num lugar que é risco de morte, para mim, pode melhorar o meu estado mental? Eu quero muito. Já está vendo o brilho dos meus olhos. Ótimo. Perfeito, pergunta. Então, vamos começar. Primeiramente, o método Wim Hof tem uma metodologia. Certo. A gente não começa colocando a pessoa, chegando no curso, dá um bom dia e agora a gente coloca você na banheira de gelo. Não. Tem todo um trajeto para explicar como funciona, para explicar os benefícios dela, explicar como passo a passo a pessoa toma a sua própria, sua própria confiança para enfrentar nesse momento. Isso é muito importante nos nossos cursos, que não tem ninguém lá, eu sempre falo, com uma faca de cozinha atrás de você, olha, agora é a sua vez. Não, isso não, gente. Não. A gente treina, a gente lida, leva as pessoas. E para mim é uma grande, vamos falar até um prazer, né? Ou, tipo, uma honra levar as pessoas que chegam similar de você, como eu. Eu tenho pavor do gelo, eu nem me sinto seguro, né? Levar elas passo a passo, né? Com calma, com segurança, para explorar esse momento. E o banho gelo, ele é o método Wim Hof em si, como esses 3 pilares, ele é baseado na ciência. Então, eu acredito fundamental que a gente também entende quais são os benefícios deles, não? E quando a gente entende que não é uma coisa só para atletas, uma coisa só para alguém que tem uma dor, porque a gente compreende realmente o formato dele, as consequências que ele pode gerar para a minha vida, já vira o chave, já vira o entendimento. Não? Mas, obviamente, como você falou, olha, você sente um risco de morte, você sente o sentimento que você vai morrer quando você entra nessa banheira de gelo. Não? E, lógico, um lado faz sentido, porque quando a gente entra numa água bem gelada, a gente tem, vamos falar, umas ativações que já tem uns milhões de anos. Né? Quando o ser humano, vamos falar 20, 30 mil anos atrás, entra numa água fria, o que acontece? Né? Risco de morte, obviamente. Né? O corpo reage, né? Ele reage com neurotransmissores, com certas reações que o corpo faz. O corpo é muito inteligente. E, obviamente, a gente não vivimos nesse ambiente de conforto, vamos falar, né? no século XX, agora, XXI.
Mas esse não foi sempre assim. Mas mesmo assim, todas essas merdas são dentro da gente. E aí, quando você pode ter também outras traumas que você até carrega através da água gelada, mas eu sempre disse assim, aos poucos e com entendimento, com o treino correto, você pode quebrar essa barreira que você está enfrentando. Que coisa maravilhosa, você está falando, estão vindo várias imagens mentais aqui e está movendo muitas engrenagens emocionais em mim, porque eu fui me visualizando, sendo guiada por você, enquanto você falava, eu visualizei eu aceitando esse estar nesse risco, confiando na sua guiança segura, no ambiente controlado que você oferece, que a sua energia oferece, você nos oferece uma energia de muita confiança. E na hora que você estava falando sobre traumas, eu acho que eu consegui entender um pouquinho que na hora que a gente atravessa aquele risco de quase morte que o gelo oferece, é como se você tivesse, por ressonância, visitando todos os riscos de quase morte ou de morte que você visitou em experiências traumáticas, tais como acidentes, situações de degradação da família, os casos de pessoas que sofreram abusos sexuais ou outros tipos de abuso, aquele pânico que toma conta de você dentro do núcleo de cada memória daquele evento que foi só seu. Ele, de alguma forma, ele começa, por meio dos neurotransmissores, a fazer parte. O pânico que você sempre fugiu, ele volta. E ele volta e você vai encarar ele ali por 2 minutos. E no que você vai ensinar da técnica de respirar é encarar o estado bioquímico do pânico. E ao atravessar essa membrana de pânico, você sai de um outro lado. E aí, por ressonância, todas as demais memórias são liberadas. Porque, na verdade, independentemente se foi um acidente, uma catástrofe, uma separação conjugal, a perda de um filho, um abuso sexual, todos mexem com a nossa bioquímica para o mesmo lugar de pânico, porque os neurotransmissores que nos dão mal-estar são os mesmos. Portanto, o estado biológico é o mesmo, mesmo que os inputs tenham sido diferentes. E aí me deu um clarão aqui, muito grande, e eu acho importante a audiência entender que não estamos falando de um método que se propõe a usar o gelo para a cura de questões ou musculares ou articulares, né? No Brasil, é muito comum a gente falar, falou em banho de gelo, compressa de gelo é músculo e articulação. Não é isso. O que o Julian está propondo é um mergulho profundo em tratamentos de traumas e, por consequência, de doenças mentais. Ou, quiçá, doenças autoimunes. Aí eu queria saber, você já viu relatos e depoimentos de amenização ou até cura de doenças autoimunes que são reflexos de processos traumáticos também? Você já viu cura de doença autoimune ou melhoria nisso? Viu Nos como os pacientes? Sim. Em partes, relatos, mas o que é mais importante para mim, ver um relato disso, e tem o fato da ciência. E através das testes que foram feitos em universidades, em institutos, a maioria fora do Brasil, a gente tem relatos como o método ajuda nas doenças de autoimmunidade. Como o conjunto da imersão do gelo, né, ao contato com o frio, combinado com essa respiração, ajuda pessoas que sofrem de doenças de autoimmunidade. Né? O gelo, assim, essa imersão do gelo, ele já é um fato que ajuda na desinflamação do corpo. Sim. Não? Então, doenças de autoimmunidade e inflamação do corpo. Sim, Júlia. Então, a gente tem esse pilar, e acredito, ele vale, na minha opinião, como sou engenheiro, mas também trabalhando com o método Wim Hof, para mim é sempre muito importante o que de fato a gente tem um backup da ciência, o que de fato que a gente tem através da nossa crença, através que a gente pensa. Então, para mim, esses fatos são muito importantes, né? Igual que você falou antigamente, agora, como o método, ele mexe com trauma, né? Ele mexe com esse estado. Obviamente, não para todo mundo. Vamos falar, não todo mundo que vai para o meu curso vai enfrentar uma experiência traumática nesse momento. Sim. Mas existem, sim, esses momentos. Por isso, também, eu acredito que a ferramenta do banho de gelo é muito mais
do que só um relaxante muscular ou muito mais de recuperação muscular. Ela pode ser usada por tantos objetivos, né? E especialmente que você falou hoje, né? Para o treinamento, para a saúde mental, que é um tema muito, muito importante hoje em dia. A gente sabe desses números, a gente sabe os números no Brasil, né? Que é um dos países em liderança de saúde mental, depressão hoje em dia no ranking mundial. Eu estava antes de entender o assunto, assim, de dar uma estudada no assunto, eu via uma galera postando no Instagram, mergulhando na banheira de gelo e tal, e eu achei que eram questões tipo jogador de futebol que vai lá, mergulha, ou seja, só questões musculares e articulações, assim como a Fer falou. E aí o primeiro insight que eu tive de ver, de entender um pouco melhor, foi um documentário Netflix com a Goop Lab, eu esqueci o nome daquela atriz, eu esqueci o nome dela. E aí eles fazem um documentário com o próprio Wim Hof, né? E aí primeiro que eu fiquei, assim, que me chamou a atenção é que ele começou a estudar isso, a entender, porque ele estava entrando em depressão por conta da morte da esposa, que foi muito trágica. Parece que a esposa dele se suicidou. E aí ele não conseguia lidar com os filhos ou com ele mesmo. E aí tudo isso começou. E imagino que isso tem alguma ressonância com você também. Você podia contar para a gente só um pouquinho sobre como ele começou isso e como que você também começou a se interessar por esse assunto e o que te levou a sair um engenheiro, um executivo engenheiro químico de uma multinacional para trabalhar com alta performance e ajudar as pessoas em terapias tão inovadoras, né? Uhum. Então, como você relatou, o Wim Hof mesmo, né, ele tinha o primeiro contato com água gelada já um tempão atrás, 1977. Tem um livro muito legal dele, né, que fala sobre a história dele. E ele sim tem uma vida, uma experiência muito trágica com a mulher que se suicidou. E através disso ele estava procurando uma forma como se tratar e também não entendendo como a pessoa toma essa decisão em nosso mundo, né, de tirar a vida dela, né? E isso levou ele, né, a explorar mais e mais, né, essas resistências e através dessa imersão do frio dessa série, tem mais de 20 recordes no livro Guinness, né, que ele conseguia fazer, vendo o que esse contato com os elementos da natureza traz para ele. E aí ele começa a desenvolver, né, o método e percebendo como ele não somente ajuda ele, mas ajuda outras pessoas também. E agora, como você falou, né, eu vejo um grande paralelo para mim que é nesse assunto, porque, sim, eu era um engenheiro, eu era com uma posição muito bacana, eu tinha um salário ótimo, eu tinha uma liberdade. No mesmo tempo, eu tinha uma carga muito, vamos falar, muito estressante. Também um trabalho que, hoje em dia, sabendo, num ambiente tóxico, né, de trabalho. E eu percebi também que não tinha nenhuma ferramenta para trabalhar isso. Eu estava simplesmente num grande conforto na minha vida. E pensando, olha, está nesse conforto, tão legal tudo que você tem na vida, então vamos continuar. Só que chega um momento quando eu sempre falo, o universo tem uma outra ideia para mim. Não. Aí, minha vida corporativa, ela saiu basicamente assim, né? Eu pedi essa vaga aqui no Brasil, pedi essa vaga na Alemanha. E para mim, esse foi um grande choque, porque ele realmente tirou uma grande base de mim, meu trabalho. Claro. O lugar que me apoiava fixo em todos os países onde eu trabalhava, uma conexão. E isso me levou para falar, olha, agora é o tempo para dedicar um pouco de tempo para você mesmo, Julia. Eu sou apaixonado por esporte, kitesurf. E isso me leva para uma viagem que isso fez de um ano, viajando, um sabático, falando, eu mereço, após de 10 anos de trabalho duro, mereço um momento para me dedicar para mim mesmo.
Só que também esse projeto não deu certo, porque logo depois do segundo mês, eu sofri um acidente de kitesurf, grave do meu joelho, nem sabendo, né, que encerrou novamente desse projeto de um ano de viagem. E exatamente 2, 3 dias após do acidente, um grande amigo meu falou para mim, Julian, você quer participar num curso do Wim Hof? E isso aconteceu lá em África do Sul, na cidade do Cabo. E eu falei, mas eu consigo participar com minha ferida aqui do meu joelho? Ele falou, pode sim. E nesse momento eu falei, ok, então vamos. E aí eu fico no curso Fundamentos, que a gente fala, esses mesmos cursos que dão no Brasil, né, que as facilitadoras do Wim Hof dão inicialmente. E nesse momento eu participei da respiração, com meu joelho cheio de uma abraçadeira, trabalhando com muletas. E durante essa respiração foi uma experiência que virou Julian numa forma que eu conseguia enxergar o que acontece comigo, com o trabalho, nesse momento, através do meu acidente, de um outro lado, de uma outra posição, através de uma respiração do Wim Hof, um breathwork que eu fiz. E isso foi tão marcante para mim nesse momento que no primeiro momento eu nem consegui me orientar, tão tirado de um ponto de vista, tão tirado de um caminho de pensamento que tinha até lá, de sofrimento, de até dar responsabilidade para outras pessoas, pensando que poderia ser diferente, ser feito diferente para evitar essa situação que eu estava. A partir desse momento eu percebi, olha, a vida tem um outro sentido. Aí depois, isso foi só a respiração do curso. Depois entrou a questão do gelo. E aí eu consegui entrar, mesmo com meu joelho assim, eu percebi o alívio que essa experiência me deu. Tem uma foto bem antiga no meu canal de Instagram sobre isso, quando está o meu joelho assim, com as muletas para cima, com um sorriso de um lado por outro. Me dá ainda uma sensação, porque isso realmente foi o primeiro semente que o método Wim Hof plantou em mim. E de lá eu entendi, olha, vamos focar, igual o método falou, vamos respirar, vamos tomar esse banho gelado, obviamente não um banho gelo todos os dias, mas um chuveiro bem geladíssimo. E eu percebi como meu mental se fortaleceu. Eu estava tão animado disso que eu falei, olha, está me ajudando, está ajudando muitas pessoas. Se você olha na internet, tantos relatos. Então eu vou convidar as pessoas no meu redor, vamos respirar juntos, animar eles. E um relato dessas pessoas nessa casa onde ficava, de show de atletas, fala, Julian, hoje eu teve uma outra performance do meu dia. E isso para mim foi quase um sinal. Eu pensei, ok, você não pode continuar a sua sabbatical de esporte. Não pode agora nem trabalhar de engenheiro. Então, talvez eu possa fazer uma formação para ser um instrutor do método Wim Hof. E esse foi o momento quando eu mandei um e-mail para eles, Instituto do Wim Hof, lá na Holanda, e solicitou ser parte do time dele. E eles me falaram, pode vir para a Holanda, pode se formar com a gente. Eu comprei o próximo voo da África para a Holanda. E estava faltando uma semana para chegar nesse momento, só que em março de 2020 aconteceu o quê? Pandemia. A pandemia. Só que nesse momento, para mim, não foi o terceiro desespero da minha vida. Foi uma forma que consegui enxergar, ok, o que eu posso fazer agora com essa situação? E para mim foi uma benção. Primeiramente, eu fico de novo 2 meses, 3 meses, depois de 17 anos fora da casa com meus pais, conseguindo conviver com eles, que na Alemanha, um pouco diferente talvez que no Brasil, é mais comum, né, que os filhos ficam de novo com a família.
Tem um gato e um grande filósofo que se chama Ram Dass, não sei se vocês conhecem, Sim. que fala, não é? Se você se sente iluminado ou fortalecido na vida, volta junto morar com seus pais. Né? Então, eu passei várias coisas que nem quis tocar na minha vida mais, eles reapareceram. Mas o que é mais importante nessa época do início da pandemia foi para mim que eu consegui captar tantas coisas, respirar, treinar com pessoas mundialmente famosas sobre as técnicas do método Wim Hof, de outras técnicas, porque de repente tudo estava disponível no Zoom. E isso para mim foi que me levou quem eu sou e como tem ferramentas hoje em dia de várias técnicas. E aí a gente percebe na sua vibração, né? Tão agradável, né, Marcelo? A vibração dele, ele é estável, né? Assim, nós entendemos aqui no NeoSapiens que tão importante quanto o sentir e o falar é o agir e, acima de tudo, o vibrar. Porque, às vezes, nós podemos improvisar uma fala que não condiz exatamente com o que nós estamos sentindo, né? O ser humano faz isso. Às vezes, nós podemos tentar forçar pensamentos para termos um controle racional e não condiz e não sacia a nossa ansiedade. Mas o que nós não temos como improvisar é como a gente vibra. A frequência que sai da gente, né? E a sua frequência está tomando conta aqui desse ambiente e eu sinto muita estabilidade e muito autocontrole emocional. Então, eu por dedução dessa frequência que na tua fala invade esse ambiente, eu deduzo que para pessoas que sofram de transtornos de ansiedade generalizado, que é uma dor, ansiedade contínua, profunda, que corrói, que subtrai o seu existir, que te dá ausência, você não está mais presente em nada. Então, esse método ele tem um potencial gigantesco de fazer o indivíduo em transtornos de ansiedade conhecer a paz pela primeira vez e ter controle sobre o que ele sente. Assim como o deprimido, que é aquela fase um pouco além, é um passo a mais depois da ansiedade, é quando tudo perde a cor e a desesperança tomou conta completa, não há mais um olhar positivo de nada, né? Tudo lhe foi tirado. E aí eu soube, Marcelinho, não sei se você soube, que o Julian ele passou por uma experiência dentro de um dos aviões da Gol que teve aquela pane, que a aeronave encheu de um gás tóxico e que os tripulantes não tiveram acesso aos pilotos para saber como proceder. O pânico foi coletivo, né? E aí sim, essa experiência, porque é muito fácil a gente falar que alcançou um autocontrole se todas as condições externas estão favoráveis. Agora aguenta, velho. Dentro do avião. Gases tóxicos. A tripulação perdeu o contato com os pilotos, não sabe nem se está vivo. E depois a turbina queima e a tendência é que vai cair. Eu quero muito que você fale como você viveu a experiência no mental e se o seu corpo, na hora ou depois, deu sinais de que absorveu alguma coisa, por favor. Isso é muito importante para a gente. Isso é uma prova, né, Julian? Obrigado por me lembrar desse momento. Esse foi meu banho gelo, né? Foi. Eu me lembro até hoje, quando a gente saiu lá do Santos Dumont e de repente eu estava lá nessa situação, né? E sentindo, todo mundo relata, né, quando a gente assiste a esses filmes que você, quando você está perto de morte, que sua vida passa, né? Eu me lembro até hoje, eu olhei lá para baixo, eu vi o mar, falei, então a vida foi legal até assim. Me arrependi de algumas coisas. Pode terminar agora? Pode, ok, estou feliz. Mas queria um pouco mais de tempo. Mas não é a minha decisão. Mas nesse momento, realmente, eu percebi que a situação foi tudo sem controle. E que eu aprendi para mim foi, olha, foca na sua respiração, se acalma, você sabe as técnicas. Significa que fique totalmente calma? Não. Obviamente passou um momento de pânico para mim. Assim, obviamente passou um medo de morte para mim. Mas uma coisa que
eu acredito, foi diferente do que antes de aprender o método, que eu tinha uma ferramenta. Eu tinha uma ferramenta para acalmar meu físico, meu corpo, primeiramente, que estava em estado de choque, né? Obviamente, o medo de morrer nesse momento estava lá presente. E aí, eu consegui, através disso, me acalmar. E, além disso, tenho que falar para vocês que foi o primeiro voo que sai do sábado desse dia, 6 da manhã. Eu tinha um curso de Wim Hof programado às 9 horas em São Paulo. E tinha uma galera, uns 28 pessoas esperando minha presença em São Paulo. Então, além de ser preocupado pela minha vida, tinha uma voz aqui: Juliano, o que você faz? Tem 28 pessoas esperando lá você. Um senso de responsabilidade gigante, muito bom. Mas aí depois, deixa eu só ele terminar. E depois, como foi? Depois a gente voltou para o aeroporto, as pessoas estavam em choque. E eu corri, né, pegar o próximo avião, embarcar. A gente conseguiu lá, o próximo avião, faltava uma meia hora, né, avisando que vou atrasar o curso. E dentro do avião, dentro desse trajeto, eu respirei, me acalmei, sabendo sobre esses momentos traumáticos que eles fazem com o nosso corpo. Então, liberar, né, trabalhar nisso. Houve algum momento, depois desse evento, talvez depois que você ministrou o curso e saciou o seu senso de responsabilidade para com seus alunos e pôde ficar só você, houve algum momento em que o seu corpo, enfim, deu sinais de que ele precisava de uma descarga motora, de que o seu corpo sentiu o evento? Você teve algum momento desse? Eu senti um extremo cansaço nesse dia. Vamos falar, a coisa que eu dei um curso, também me disponibilizei a entrar numa banheira de gelo após do curso, que eu sempre faço. Eu acredito isso me ajudou muito, muito em trabalhar nesse assunto. Né? Mas, com certeza, eu senti um extremo cansaço nesse dia. E a adrenalina estava alta. A adrenalina nesse dia estava alta. Estamos sentindo tudo aqui. Deixa quieto, né, Marcelo? Então, Marcelo, presta atenção. O que o Julian está nos dizendo, a cada parágrafo que ele faz, eu abro várias telas mentais e visualizo o seguinte, que enfrentar o medo, o terror, o desconforto de estar numa banheira de gelo e encontrar ali, não é para suportar em estado de agonia e mostrar que você consegue, é encontrar um lugar de força, de segurança, de equilíbrio, de resiliência e atravessar aquilo. Esse exercício de regular a liberação dos seus neurotransmissores pela respiração e pelo mindset, pela mudança do mindset, isso faz com que você consiga reproduzir na sua vida prática, mediante as situações que te levam ao mesmo pânico, ao mesmo estresse, conflitos corporativos, relações tóxicas, duelos comerciais, profissionais, pessoais, mentiras e tudo aquilo que o mundo nos devora. Você vai conseguindo passar por tudo aquilo sem deixar que aquilo vá devastando você. Porque o que a gente observa, né, é que a humanidade está sendo devastada. Ela não está mais tendo nenhuma resiliência, muito pouca resiliência e pouca capacidade de lidar com as frustrações e as decepções. Ela está frágil, fragmentada. Então, esse método daria essa força para você não ficar tão devastado mediante os estímulos que são inexoráveis. Eles vão acontecer. Não há como evitar. Isso é sensacional, Marcelo. Fantástico. O que eu ia perguntar, Júlia, é justamente você, assim, a gente se conheceu agora e o que mais chama atenção de estar com você é a sua calma, assim. Naturalmente eu não sou calmo, mas naturalmente você chama a gente para calma, assim, em respiração. Você já era assim? Já sempre foi assim? Eu acredito não. Eras um engenheiro calmo num mundo tóxico corporativo? Imagina um alemão chegando no Brasil
no Rio de Janeiro, trabalhando na engenharia. O alemão já, pessoalmente, tem que se adaptar bastante. Então, não era sempre calmo, não. Não. Eu acredito, e caso um assistente ou colaborador ouvir isso, desculpa se não fui tão calmo nessa época. Fica tranquilo. Então, como você falou, o método, ele me traz isso. O trabalho que também o método ensinou, né? que iniciou para mim, conhecendo mim mesmo, conhecendo o que a respiração faz, o que esse treinamento com gelo, com esses momentos extremos faz comigo, me trazeram uma calmidade. Não? Até minha mãe, quando eu viajo com ela, eu não entendi como você pode ficar tão calmo e o avião vai sair daqui a pouquinho e a gente estamos aqui num trânsito, pegando no aeroporto. Eu falei, calma, mãe, para tudo também uma solução. Senão a gente não pega esse voo, a gente pega o próximo. Mas vamos fazer uma respiração, vamos respirar devagar, acalmando nosso sistema. E já muda todo o trajetório. Significa que eu sempre sou assim? Não, eu sou um ser humano. Às vezes eu piro também. Não. Isso me consola bastante, tá? Porque nesse momento esse podcast está me fazendo jogar... Tô lá embaixo, na minha autoestima. Ele é essa pessoa, essa calma viva, Brasil. O Iceman brasileiro. Marcelo disse que não é calmo, mas ele é calmo. Se ele não se acha calmo, o que eu vou dizer de mim? Brasil, me ajuda. Não, é que a minha referência foi o Julia, né? Ele é Mas bem aí calmo. ele vem no final e muito gentil e generoso diz: às vezes eu fico muito nervoso. Júlia, você está sendo muito fofinho. Você pede pra filmar, então, esses momentos, Julia. Para eu vir, quando eu olhar, eu ficar calminha. Tem alguma contraindicação? Será? Tem contraindicação? Existem pessoas que não podem passar pelo processo, tipo gestante, essas coisas? A gente tem uma contraindicação para pessoas, não, no método Wim Hof. Não. Então, pessoas grávidas, infelizmente, não podem participar nesse momento. Tem pessoas que são grávidas que fazem, né, a imersão do gelo, tem, mas iniciantes que ainda não sabem da técnica, grávidas não podem. Pessoas que sofrem de epilepsia, não podem, infelizmente. Pessoas que têm doenças cardiológicas ou severas, muito fortes, não podem também. Pessoas que têm uma pressão alta não tratada ou síndrome de Renault, segundo grau. Mas eu sempre peço para as pessoas entrem em contato, porque às vezes dá para trabalhar e ver o que pode e que não pode, né? Mas, em geral, essas são as contraindicações que a gente tem no método. Mas para essas pessoas tem outros caminhos, né? Para uma pessoa que está grávida, a gente pode pensar que tipo de respiração que ela pode fazer, que não seja o método Wim Hof para acalmar, porque respiração, no momento da gravidez, também um ferramenta muito, muito importante, né, que trabalha. E gostaria de adicionar talvez uma coisa que você falou sobre, né, a doença mental, que as pessoas que sofrem de, por exemplo, de depressão, de ansiedade, hoje em dia a gente sabe que muitas vezes que falta a serotonina, né? A falta de serotonina nesse ser humano. A serotonina é um neurotransmissor, né? E que o método Wim Hof faz, né? Ele, quando a pessoa entra na banheira do gelo, né, ele libera muitos neurotransmissores. Uma dessas é a noradrenalina, né, que é parecido da adrenalina. E o que isso faz? Isso vai estimular a produção da serotonina também. Então, por isso, por exemplo, uma pessoa que sofre de uma doença mental, dependendo, uma leve depressão, por exemplo, ansiedade, quando ela começa a praticar o método Wim Hof, especialmente a imersão do frio, que pode, às vezes, só através de um banho, um chuveiro gelado, sente a diferença. E para isso eu tenho, por exemplo, um fato, uma pessoa, né, além de todos os relatos que a gente tem na ciência. Eu tinha uma vez uma querida, ela passou no meu curso lá em Porto Alegre e ela estava usando até remédios de faixa preta, né? E eu tenho sempre um questionário que passa para as pessoas que participam no meu curso. E eu tenho uma conversa com ela, porque não todo mundo depende da doença mental, pode já entrar no meu curso. Então, a gente tem que ter uma conversa.
Mas ela me relatou, não, ela relatou que através do banho gelado e do banho gelo que ela aprendeu a fazer, ela conseguia até reduzir os remédios que ela tomava, dependendo se foi verão ou inverno. Então, no inverno, ela até sentia muito mais o efeito. Isso é um relato pessoal que eu tinha nessa experiência. Então, eu acredito essa ferramenta é um chave grande que pode ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Maravilhoso. Eu tinha, pesquisando sobre o método, eu notei que havia uma alteração do pH do corpo. Você pode explicar para a gente? Claro. Por favor. Então, esse é um tópico que eu gosto muito de explicar e que eu explico muito dessa ciência durante esses cursos também. Um pilar desses, quando a gente pratica a respiração do método Wim Hof, a gente experimenta essa troca de pH no corpo. E isso através dessa respiração profunda que a gente faz. Quando os gases são trocados, esse equilíbrio de gás carbônico e de oxigênio são trocadas. Quando o ser humano entra nessa respiração forte, ele empurra o gás carbônico. O gás carbônico é aquele que faz as coisas mais ácido. Por isso também a água com gás é mais ácido que a água sem gás. E tem um pH diferente, porque a acidez é referência ao pH. Então, quando a gente faz a respiração do método Wim Hof, a gente muda o pH do corpo através da respiração que a gente pratica, e isso tem várias consequências para o nosso corpo. Resumindo ela, por exemplo, na respiração do método Wim Hof, você respira, inspirando, expirando, fazendo essa troca de gases. E depois você entra num estado de retenção de ar, com o pulmão vazio. E como a gente já expulsou bastante gás carbônico do nosso corpo, o ser humano, nesse momento, pode segurar o ar por muito mais tempo do que normal. Por exemplo, 1 minuto, 1 minuto e 50. Tem pessoas que conseguem até mais. Esse é um simples fato científico, físico-químico que acontece. E quando isso acontece, a pessoa está segurando o ar mais, o nível de oxigênio no nosso corpo, ele baixa. E esse momento, quando o corpo, a verdade, estamos totalmente tranquilos, mas o corpo em si, ele está pedindo, Julian, eu quero respirar, eu preciso de oxigênio. Mas o Julian está totalmente tranquilo porque ele não precisa respirar. Eu não sinto o reflexo da respiração. E esse é um momento interessante que acontece. Nesse momento, seu corpo está se fortalecendo, está desenvolvendo uma resiliência. Porque imagina, como você respira quando você está estressado? Na maioria das vezes. Acelerado. Sim. Isso faz o que com o seu corpo? Você fica ainda mais estressado. Todos vocês provavelmente conhecem esse momento quando alguém está com choque e você dá essa bolsa, para ele respirar dentro dessa bolsa. Sim. E isso faz o quê? Você acumula mais novamente o gás carbônico no corpo. Sim. Mas isso num ambiente onde a pessoa já está estressada por uma coisa que acontece na vida. Um choque, um acidente, uma briga, não sei o quê. Quando a gente pratica o método Wim Hof num estado tranquilo, seguro, a gente passa por um momento similar de choque, só que totalmente seguro. E isso faz o quê? Você treina uma resiliência para você estar mais adapto quando a mesma coisa acontece através de um choque externo. Sim. Então é como treinando o músculo na academia. Sim. Sim, que maravilhoso. No documentário, não sei se faz sentido isso, mas dá a entender, você vê que são pessoas, ele pega pessoas de escritório, assim, completamente, não são atletas, nada disso. E aí ele vai ensinando a técnica de respiração. Dá a entender no documentário que aplicando, usando a técnica, você fica resistente para entrar na água, ou seja,
o impacto na hora que você entra é menor. É como se a respiração te guiasse para você suportar ficar o tempo necessário ali no gelo. No gelo. Faz sentido? É isso mesmo? Sim, faz sentido, não? A respiração do método Wim Hof, ela te prepara para enfrentar esse momento. Por exemplo, a gente mediu que pessoas que praticam a respiração do método Wim Hof, eles podem levar seus níveis de adrenalina tão alto como a pessoa que pratica o bungee jumping, né? Essa coisa quando você pula só através de uma respiração. Então, a verdade, você fortalece seu corpo nesse momento. Eu tinha vários relatos em meus cursos onde a pessoa fala, olha, eu comecei a respiração deitada, com um pouco de dor aqui nas costas. Aí depois a respiração, ela totalmente parou. Não tem mais dor, sente aliviado, né? Aliviado dessa dor. Não? E esse, por exemplo, um sinal muito exatamente do que é acontecendo quando a pessoa se prepara, né, fazendo a respiração e indo para o gelo. Durante o gelo, a gente pratica mais uma outra respiração para acalmar o sistema, né, autônomo nervoso. A ciência já conseguiu constatar se há, de fato, o aumento dos glóbulos brancos de defesa? E aí, por consequência, também aumento da imunidade? Aumenta essa imunidade da pessoa? Sim, a gente fez, a ciência fez teste, por exemplo, na Escandinávia, onde as mulheres, né, principalmente as mulheres, né, eles tomam banho gelado frequentemente. E eles analisaram, né, eu fui uma vez na Finlândia, é incrível lá. Eles têm casinhas perto de rios, perto de lagos, onde a pessoa pode chegar, como a gente, do escritório, trocar, colocar uma tarde de banho, entram na água, tomam seu banho gelado dentro de uma água cristalina lá, né? Ficam o quanto tempo eles querem, saem de novo, se vestem de novo e saem. Então, eles fizeram um teste dessas pessoas que praticam frequentemente essa imersão e eles conseguiram ver como as placas vermelhas, brancas subiram. Né? Subiram, e essa é uma prova, obviamente, claro, né? Até um certo limite, como ela é bom para melhorar a imunidade. A imunidade. Quer perguntar, Marcelo? O que eu ia comentar é se você tem um contraste no método de, por exemplo, você sai do gelado para o quente, alguma coisa assim, e se você já fez isso, se faz algum sentido? Existe esse contraste, mas vice-versa, recomendado, por exemplo. Provavelmente todo mundo que faz uma sauna conhece ou já viu, a pessoa entra na sauna e depois ele vai no frio, numa água gelada. Vice-versa, a gente não recomenda, porque isso tem vários efeitos. Quando você fica um tempo na banheira do gelo, né, o comportamento do corpo muda. Também pode, se você ficar um pouco mais tempo, a viscosidade do sangue pode ficar um pouco mais, vamos falar, um pouco mais denso também. Sim. Aí você entra diretamente no quente, numa sauna, por exemplo, né, pode gerar, né, até um risco, pode ser para o seu metabolismo um choque térmico muito forte. Então a gente não recomenda. Além disso, eu não recomendo isso porque seu corpo tem a força para se aquecer sozinho. Não. Você nem precisa uma sauna. Nem o curso, nem aqui, nem na Alemanha. Você faz isso através do seu próprio movimento. E me diz uma coisa, quando você ministra essas mentorias, elas são necessariamente feitas em grupo ou você também faz atendimentos particulares? Eu faço atendimentos particulares. Né? Eu treino os grupos abertos para o público, que acontecem a maioria das vezes no Rio ou em São Paulo. Eu treino também particular as pessoas, se gostariam disso, obviamente, e também em empresas. Né? E quando você ministra isso em empresas, você consegue perceber que esse autocontrole diminui a reatividade dos, então, colaboradores, e ao diminuir a reatividade entre eles, porque eles estão mais regulados, você diminui os conflitos corporativos, e aí a empresa ganha como um todo. Eu imagino que seja isso que deva acontecer. Sim. Nas cursos, né, a gente
sempre tem esse diálogo, obviamente, com a empresa. Qual é o objetivo desse curso? Sim. Né? Uma superação, construir uma resiliência maior, né? E o que eu percebo que esse momento do banho e gelo, né, uma superação extrema. Ou, se for uma coisa, ela faz até uma união no grupo, quando as pessoas juntam, né? Eu fiz recentemente um curso muito grande com o Riachuelo, onde a gente tinha uns 25 pessoas entrando no mesmo tempo na banheira. E aí elas tendem a se ajudar ou ser solidárias? Existe esse movimento natural do corpo que pode acontecer? Existe essa união de ficar no momento juntos. Vamos falar, honestamente, de perrengue, né? Perrengaço. Bota perrengue nisso. Não, mas no momento que será treinado, como elas duas podem se apoiar, uma pessoa ao lado da outra, como eles conseguem se apoiar juntos. E o que eu vejo do feedback dessas pessoas, por exemplo, como foi bom experienciar isso junto com um colega, né? Porque não é muitas oportunidades que a gente no trabalho, que a gente experimente uma coisa tão marcante juntos. Né? E em relação ao sono, né? Pessoas que têm dificuldade de dormir, passando por essa experiência de estresse, eu sei, já entendi que é um estresse positivo, e controlando aquilo. Na hora que ele vai dormir, ele dorme melhor ou fica mais agitado? A gente tem que diferenciar no método Wim Hof. A gente tem a respiração e a gente tem o banho do gelo ou o chuveiro frio. Não? A respiração, ela pode ser usada igual na manhã, igual à noite. Quem sofre, por exemplo, com problemas que não consegue dormir, eu sempre recomendo fazer uma respiração no método Wim Hof à noite, antes de dormir. Né? Desliga o celular ou usa um vídeo YouTube, etc., considerando as contraindicações, e faz uma respiração. Se for um banho gelo, eu não recomendo fazer um banho gelo, né, antes de dormir. Porque que ele faz? Né? Ela leva muitos, né, neurotransmissores que a gente falou, ela ativa seu sistema. Então, a pessoa pode se sentir muito ativada, né, para dormir. Que for uma coisa na parte da manhã, um banho gelado ou um chuveiro gelado, eu sempre recomendo. No Rio, para mim não existe tomar um banho quente. Água sempre quente no Rio. Não? Sim, não existe banho gelado aqui. Nessas últimas 4 ondas de calor que nós vivemos, eu tive a coragem, querido. Eu abri o chuveiro frio e tomei banho morno. Não sai água fria de jeito nenhum. Vai, Marcelinho. Quando você faz esses grupos de mentoria, o que as pessoas estão buscando quando participam? Boa. Ótima pergunta. Tem uma variedade de pessoas que procurando. Obviamente, tem as atletas que se sentem, não, atraídos, entender, ter mais performance e sabem, através do banho gelo, conseguem essa recuperação, através da respiração, conseguem mais alta performance. Mas também tem um grande um grupo de pessoas que são interessadas de ganhar mais autoconhecimento em si mesmo, como eles podem melhorar a qualidade de vida deles. Né? Até pessoas que chegam lá com questões de saúde mental, que falam, estou sofrendo, estou no momento, eu sei os relatos, né, que o método traz, eu procuro uma ferramenta além daqueles que já estão praticando. Né? Obviamente, o método Wim Hof não é uma substituição de um tratamento profundo, ou um atendimento profundo, né? Ou um tratamento de 1 a 1 que também oferece, mas ele dá mais uma ferramenta para a pessoa poder tomar responsabilidade da sua saúde física e mental. Né? E eu acredito isso que a maioria das pessoas buscam. Eles buscam algo que eles estão de novo no controle, eles estão no volante novamente na vida deles. Até porque, né, Marcelo, a gente está vivendo num planeta e num momento planetário em que, diante de todas essas turbulências, conflitos e desafios que fazem parte dos mistérios da vida, a grande maioria esmagadora das pessoas, elas vão se perdendo de si mesmas e elas vão perdendo a noção do que é realmente essencial para a vida. E as pessoas vão se atendo a bobagens, detalhes, preciosismo. Preciosismo é uma palavra que, quando você perde muito tempo com coisas muito pequenas e superdimensiona aquilo.
tanto no âmbito relacional quanto no próprio material também. E aí vamos nos perdendo, né? E aí você vem e apresenta esse método que, sim, cientificamente é comprovado que mexe com a nossa biologia, fisiologia, sim, mexe com os nossos neurotransmissores e, por isso, também mexe com a nossa imunidade, nos fortalece imunologicamente, nos fortalece mentalmente, nos dando foco, nos dando autorresponsabilidade. E presumo eu que, ao final de um tempo se dedicando a isso, você vai começando a estabelecer novas prioridades. Porque a forma com que você chega, que o cliente chega para você é todo fragmentado e com excessos de coisas desnecessárias. E ali, em cada chuveiro frio, em cada banheira fria, ele vai filtrando e vai ficando só com o que é essencial, o que dá caminho. E aí a minha pergunta para você, com a sua experiência: você também percebe que, para os praticantes mais assíduos, mais dedicados, que eles também conseguem, além do foco, que é científico, além da concentração, que é científico, além da autoconfiança, que é científico, você percebe que, do ponto de vista até consciencial, eles conseguem expandir o olhar, eu digo, conseguem expandir a consciência e darem grandeza ao significado da vida? Você percebe que pode acontecer isso? Sem dúvida. Eu sou a primeira pessoa que Mas posso você falar é de um mim. professor. Eu sou professor, mas eu comecei com um aluno. Sim. Eu comecei com um aluno, igual que todo mundo. Porque sou professor, não sou nada melhor. Sim, maravilhoso. E eu acredito, a respiração, esse trajeto, né, o método, ele traz uma outra sensibilidade. E sensibilidade não de confundir com fraqueza. Né? Sensibilidade em termos de a pessoa, ela ganha mais autoconhecimento dele mesmo. Né? E com esse autoconhecimento, eu consigo enxergar momentos na vida diferentes. Eu consigo enxergar que talvez esses detalhes, quando eu preste tanta atenção, que não é tão importante nesse momento. Sim. Né? Que talvez é só uma fala do meu ego, que é uma necessidade do meu ego. E eu percebendo, olha, talvez essa não é realmente a voz que dedica o que tem que ser feito. Isso. Talvez é só uma coisa que estava treinando, né? Que conseguia, através da minha condição mental, etc. Então, eu acredito as pessoas que praticam um método, que conseguem e praticam ainda mais tempo, né? Obviamente, eles ganham uma expansão da vida. Eles ganham. Eu vi várias pessoas olhando para outras áreas da sua vida, né? Depois começam a praticar. Porque você pode começar a questionar: isso realmente me traz benefícios na minha vida? Né? Eu já vi pessoas terminaram fumar, por exemplo, através do método. Muito bom. Né? Eu vi pessoas que falam, olha, essas práticas, eles não me trazem benefício físico, mental para mim. Então, talvez eu vou testar uma outra maneira. Né? Eu vejo uma forma, a pessoa aprende a respirar. Muitas pessoas que começam aprendem a respirar na forma funcional. E hoje em dia a gente sabe tanto como é importante respirar funcional. Sim. Então, eu acredito o método Wim Hof, né, ele pode ser um início, né, até levar a pessoa para muito mais, muito além de só fazer uma respiração, só fazer um banho de gelo. Né? Realmente é uma jornada, um início de uma jornada para ter uma qualidade de vida maior. Né? Isso eu gostaria também, né, apresentar aos meus cursos, né? Que isso é um início, isso é uma ferramenta, Claro. um início, né? Que está confirmado até dos meus clientes, quando eu trabalho, por exemplo, com grandes empresários que têm muito pouco tempo, né? Tem muito estresse, tem uma vida muito acelerada, tem uma família, tem uma empresa, e como eles conseguem fazer tudo no mesmo tempo, né? Aí a gente precisa começar com uma ferramenta, né? Uma ferramenta para testar a outra. E isso, para mim, o método Wim Hof é o chave para começar isso. Que maravilhoso. Qual o número máximo de pessoas que pode participar, que você consegue fazer uma gestão energética ali no frio? 20, 30, 40? No curso que eu administro, né, são uns 30 pessoas, né, mas eu levo um assistente e dá para aumentar esse número. Né.
Já consegui levar uns 100 pessoas no gelo. Cenzinha no gelo. E curiosidades de detalhes que parecem bobos, mas não, que eu quero entrar. Já viu a minha intenção, né, Marcelo? Tem gente que grita? Tem gente que Chora, com certeza. segura minha mão, Marcelo, me apoia. Mas a gente tem que Apoio. diferenciar, porque tem pessoas que choram pela felicidade. De felicidade. Felicidade. Tem pessoas que choram também porque eles passam num momento, né, difícil, mas liberado, né? Eles conseguem de enxergar, né? Enxergar o que aconteceu comigo, como estou reagindo agora, a verdade, agindo agora nesse momento, né, diferenciado. Às vezes a pessoa não conhece a própria força, né? E aí vira um momento de celebração ali. Né? Tem pessoas que rezam, tem pessoas que levantam as mãos, tem pessoas... A última vez no curso eu fiz no Rio, tem pessoas que a gente ri juntos, né? Foi momentos, são uma paleta de emoções. Nossa, eu tô super dentro dessa E geralmente dura quanto tempo, Júlia? Um dia? Um curso demora uns 5 horas. 5 horas. Se não for uma coisa intensa, uma coisa empresarial, onde a gente mergulha em mais ferramentas. Que sensacional, eu adorei. Produção, adorei, produção. Adorei você, Julian. Você já pensou na respiração do ponto de vista mais transcendental, assim, do ponto de vista mais espiritual? Já. Eu acredito a respiração, além de ser uma ferramenta que trabalha no nosso sistema autônomo nervoso, né, que tem todos esses benefícios, né, através da ciência, eu acredito a respiração nos traz também um lado grande espiritual, transcendental, né, na forma que, especialmente quando feito em grupo, eu vejo isso. Né? Pessoas que relatam depois que tinham experiências similares, que tinham até visões, né? E obviamente eu ainda não tenho um medidor, uma ferramenta para medir o que está acontecendo. Sim. Mas eu me lembro das minhas aulas da química, quando o nosso professor falou, lá bem atrás a Marie Curie, que trabalha com radioatividade, ninguém acreditava que ele tem uma coisa de radioatividade ao lado dela, né? Que ele descobriu um novo elemento, porque as pessoas não podiam medir na forma. Então, só porque a gente não pode medir isso, para mim não significa que não existe. Então, eu acredito profundamente que a respiração ela pode trazer uma cura, né? Uma cura, um acesso para pessoas, para traumas, para estimular a criatividade, né? Dependendo como está guiado, que eu acredito muito importante hoje em dia, que a gente tem quando está guiado num formato que a pessoa que guia a respiração, né? Que ele realmente está capaz de fazer isso. Porque a gente entra nesse formato, né? E acredito que a gente pode abrir certas canais. Né? E se a pessoa está habilitada para isso, porque ela luta com ele mesmo, imagina, uma pessoa começa a gritar. Eu já tinha uma aula de respiração, a pessoa começa a gritar, né? Se conectando com o Pai. E se você não permite calma nesse momento, onde você vai levar o grupo? Né? Porque a respiração ela pode acessar coisas profundas. Sim. Né? Maravilhoso. E você já se pegou, assim, desde o desenvolvimento que você começou a ter, já se pegou respirando em padrões em que estava inconsciente e daqui a pouco você, nossa, estou respirando diferente. Ou seja, você mudou o padrão de respiração de maneira inconsciente e depois você percebeu que estava consciente? Eu estou perguntando isso porque eu já tive experiências desse tipo, principalmente dormindo. De acordar e notar que meu padrão de respiração está completamente diferente do habitual. Você está, por exemplo, fazendo referência a roncar? A roncar? Não. Por exemplo, você está numa situação
E aí você nota, poxa, é um padrão de respiração que não é normal. Não é normal. E aí você, por que será que eu estou respirando desse jeito? Já se pegou nesses momentos? Sim, me peguei e muito eu pego meus clientes, né? Porque a gente sabe hoje em dia que o ser humano, às vezes, ele perde a forma de respirar funcional com uma idade de 5, 6 anos. Uau, que informação é essa? Ele perde a forma funcional com 5, 6 anos? Então, muitas pessoas hoje em dia, eles não respiram funcionalmente. E o que significa quando eu não respiro funcionalmente? Que não tira todos os benefícios que esse ferramenta pulmão me dá. Então, eu estou ativamente diminuindo a qualidade da minha vida. Tem pessoas que param de respirar. Quantas pessoas estão no celular mandando uma mensagem para de respirar? Quantas pessoas hoje em dia respiram pela boca? Se eu respirar pela boca, já não tem tantos, vamos falar, prejudica tanto a sua saúde, que respirando pelo nariz já vai melhorar a qualidade da vida deles. Por exemplo, uma dica para as pessoas, quem se policiando, opa, estou respirando pela boca agora, experimenta se treinar respirando pelo nariz. Então, obviamente, um processo. Imagina, eu, Julian, pedi respirar com 5, 6 anos. E hoje em dia eu tenho 43 anos. Vou percebendo isso. Vai ser um processo para aprender a respirar funcionalmente. Mas o caminho que vai para lá não vai ser tão confortável. Mas o resultado que isso me traz na vida, a qualidade da minha vida, é enorme. Não mais reagindo, ser mais calma em situações, por exemplo, ter uma saúde melhor. Então, respiração, hoje em dia, fazendo ela consciente ou inconsciente, 20 a 25 mil vezes por dia, imagina você pode trazer ou tirar todos os benefícios dela em cada respiração que você faz. Maravilhoso. Eu estou perguntando isso porque, obviamente, né, é uma percepção minha. Não tem nada que eu consiga medir ou provar, mas eu entendo que a respiração é como se a gente fosse um instrumento. Sabe quando você pega um instrumento de corda e você dá um toque e ele tem uma vibração? Eu acredito que a respiração para o ser humano é essa vibração. Então, a qualidade com que você respira, o jeito que você respira, determina a vibração do teu ser. E isso te conecta em ressonância com aquilo que está em volta, né? Então, dependendo do jeito que você respira, você tem esses acessos. Então, por isso que eu perguntei. Às vezes eu estou em momentos de muita criatividade, eu sou muito criativo. E aí, já notei que nesses momentos eu estou respirando diferente, entende? Eu falei, nossa, por que eu estou respirando assim? Por que eu estou respirando pelo nariz? Por que eu estou respirando mais rápido? Por que eu estou respirando pela boca? Então, por que já notei também, e eu nunca percebi isso, comecei a perceber agora, que a gente troca de lado na hora de dormir, e aí você respira hora por um lado da narina, hora por outro lado da narina. Então, tem tanta coisa que a ciência ainda não sabe e a gente não tem como medir, são mistérios e coisas que talvez no futuro a gente consiga fazer de forma consciente para conseguir muito resultado, né? Por isso que eu estava comentando. O que me vem quando você fala isso, imagina, como você falou, vocês têm, sua respiração é similar de uma corda, né? De um instrumento. Imagina você respira em grupo, todo mundo afinado, todas as respirações juntos. E se isso está afinado, todo mundo respira no mesmo tempo, você está tocando um instrumento. E vira uma grande orquestra. Pois é. Muito bom. Um chamado, né? Muito legal. Estou me sentindo super chamada, já estou mexida. Percebeu que eu fiquei quietinha agora. Então, isso que eu ia comentar. Júlia, você já teve alguma experiência contrária do gelo? Por exemplo, eu participei de uma experiência com um xamã que é o Tony. Sim. Ele tem episódios aqui, depois vocês procuram, Tony Paixão. Ele me convidou para uma experiência que chama Tenda do Suor. Você já participou? Amigo do céu. Então, por que eu estou comentando isso? Porque
teve um momento, imagina assim, né? Tem todo um ritual, e aí ele fecha a tenda, vira uma escuridão, parece que entrou numa caverna que não entra luz nenhuma. Literalmente o negro da escuridão, você não vê nada. E aí ele traz tem toda uma explicação, que eu não vou explicar agora, mas ele vai botando no centro da cabana umas pedras quentes e vai jogando água e vai subindo aquele vapor. Teve um momento, acho que lá na terceira sessão, que eu estava abaixado, ajoelhado, e eu botei a mão na minha cabeça. Eu estava tão quente, que eu não conseguia ficar com a mão na minha cabeça. Aí teve um momento que eu parei assim e falei, gente, como é possível eu estar tão quente que eu não consigo me tocar? Ou seja, né, são esses mistérios, essa guiança que ele deu que permitiu que aquilo acontecesse, porque aquilo fisicamente não poderia ser explicado. Né? Então teve alguma coisa ali, algum mistério Sim. que permitiu isso. Eu falei, gente, não é possível. E eu nunca senti tanto calor na minha vida, assim, tanto calor. E aí eu consegui ir até o final, e é um pouco isso, assim, eu não fiz experiência do gelo, mas se você nos convidar, porque a Fer quer fazer também, eu quero participar. Mas no final, eu me senti assim, eu lembro que eu saí, a gente estava num lugar muito verde, assim, eu fui, deitei na terra, assim, e me senti... falei, cara, como é que eu consegui passar por uma experiência dessa, assim, e sobreviver, e assim, o benefício que aquilo me trouxe tem todo um significado, né? Então, depois, se você quiser, a gente pode fazer junto de novo. Seria muito legal. E se você puder convidar a gente para participar da sua experiência, é só avisar que eu quero participar. E saber, assim, participar e trazer isso para a minha vida, né? Eu tenho procurado, assim, porque eu acho que o poder... Esse é o poder que esse podcast vem trazendo para a gente. Porque eu brinco também nisso. Eu estava falando com a minha companheira hoje, no carro, isso. Eu falei, existe alguma coisa que a gente não sabe ainda explicar, que é como se a gente criasse uma atmosfera, assim, quando a gente está conversando com os convidados, em que a gente pega e a gente troca um pouco com eles. Porque só o fato de você estar nessa escuta ativa, engajado, assim, prestando completamente atenção e recebendo informação, só isso já te transforma. Já tá. E quando você vai e participa dessas experiências com essas pessoas, aí é maior ainda. Então, eu gostaria muito de poder participar e saber de você como que eu poderia trazer esse conhecimento para a minha vida no cotidiano. Então, eu compro uma banheira de gelo, eu acordo, tomo café e vou para o gelo, ou não tomo café. Como é que é essa rotina? Como que você faz essa rotina? E como é que você faz para não perder esse conhecimento de você, né? Porque, às vezes, você se propõe a fazer uma coisa, daqui a pouco a vida vai ficando corrida e você deixa de fazer aquilo. Como é que você mantém isso e qual que é a rotina que você recomenda para as pessoas que fazem sua mentoria? Perfeito. Obrigado. Primeiramente, a rotina do banho gelo, do método Wim Hof, na melhor forma você aprende ele na forma de um curso. Sim. Então, veja vocês na próxima vez. É só avisar. Eu não garanto que eu vou entrar no gelo, porque eu não estou brincando. Se colocar uma bacia de gelo aqui e eu botar só o pé, acho que eu não consigo ficar 30 segundos. E eu que choro. Pois é. Por isso eu recomendo para as pessoas, né, que eles realmente estudam ou se matriculam num curso onde está explicado, porque tem uma técnica através disso. Não é só respirar, não é só entrar na banheira gelo. Tem toda uma estrutura que eu falei, né, no início um pouquinho para a pessoa ser guiado para esse processo. Né? Aí, através disso, você consegue, né, desenvolver uma rotina para você. A rotina diária, para mim, por exemplo, né, muitos anos, praticar a respiração. Acordar, praticar a respiração no ambiente seguro, né, na cama ou sentado. Depois, tomar um banho gelado em casa. Né? Ou, já para mais avançado, por exemplo, passou meus cursos, tem vários clientes que passam meu curso e compram a banheira do gelo e depois fazem o banho de gelo. Algumas fazem uma vez por semana, outras pessoas já fazem todos os dias. Não tem, ou se reúnem com as pessoas dentro do curso e praticam.
Sobre a sua outra pergunta, como eu vou manter uma prática? Para mim, pessoalmente, às vezes eu sou uma pessoa, vou falar, preguiçoso não queria dizer, mas para mim, no mental, é difícil de decidir hoje eu vou fazer, amanhã não. Então, para mim é muito fácil tirar isso e simplesmente fazer todos os dias. Todos os dias fazer a minha respiração. Não tem questão. Eu não vou me perguntar acordando, hoje eu vou fazer ou não fazer, porque isso, especialmente no início, me traz uma certa insegurança. E o ser humano, eu acredito, né, ele tem essa tendência de pular. Se uma voz fala para você, dorme mais 10 minutos na cama, ou faz uma respiração, no início, a maioria das pessoas provavelmente, eu quero dormir mais. Né? Mas se você sabendo dos benefícios, e você sabe quanto bem ele faz, e você simplesmente tira essa pergunta, o que você faz todos os dias, você consegue implementar uma rotina. Uma rotina dura, né? Normalmente, uns 30 dias para ser aplicado na vida. Então, simplesmente tirar. Por isso a gente tem 3 pilares no método Wim Hof. A respiração, o mindset, o foco e o banho gelo. E esse mindset e foco, ele é exatamente para essa questão. Manter. Não se questiona. Se você tem uma meta na vida, né, e você quer alcançar algo, e todos os dias você tem que se perguntar, vou fazer ou não vou fazer? Primeiro, perde muito tempo. Imagina quantas vezes por dia, quantos segundos acumula nos anos, etc. Mas o outro, todos os dias você tem que passar por esse momento, vou fazer ou não vou fazer? Se sua resposta é eu quero chegar a esse objetivo, você simplesmente faz. Isso. E depois pode se questionar, foi bom, foi não bom. Mas se você faz, já é eliminado. Essa é a minha rotina. Isso tem a ver com dureza? Na minha opinião, não. A minha opinião tem que ver com quais são os meus objetivos na vida. Né? E às vezes, para esses objetivos, eu preciso passar um certo desconforto. Mas só através de um desconforto, eu posso ampliar minha vida. Eu posso ampliar a zona de onde estou agindo na minha vida. Sim. Porque todos nós temos uma zona de desconforto. Que está lá, estou aqui, estou indo para lá, estou indo para lá. Mas saindo dessa zona de conforto, acredito, é uma coisa que acontece constantemente na vida. Uma contínua. Né? E isso consigo através, por exemplo, do método Wim Hof. Consigo sair da minha zona de conforto e fica confortável dentro dela. Sim. Né? E quando mais está expandindo essa zona de conforto, mais área eu tenho na minha vida para agir, para aproveitar, para ser feliz, para ser saudável. Né? Então, isso, na minha opinião, acontece como uma rotina. Sim. Porque cada rotina traz consequências. Sim. É o ganhar continente, né? Você ganha continentalidade. Seu joelho ficou 100% depois de... Fica 100%. 100%? Fica 100%. Maravilhoso. Quais são as redes sociais que a gente encontra você? Você me encontra no Instagram, principalmente. Julian _von Düffel, meu sobrenome. Von Düffel? VONDUEFFEL. Tá. Você me encontra no meu site, julianvonduffel.com. E você me encontra embaixo desse vídeo, acredito, com meu nome. Com certeza, na descrição. Na descrição, é. Então, para facilitar, quem estiver vendo no YouTube, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. E quem estiver escutando no Spotify, depois dá para, pelo aplicativo também, na descrição, pegar o link, porque não é fácil pronunciar aqui o nome do Julian, tá? Isso. Então, vocês podem pegar e aí ficar atentos para a próxima vez que tiver o grupo, a mentoria, se for aqui no Rio, a gente vai estar lá com vocês para participar. Juntem-se ao Julian. Meu caro, muito obrigado. Muito grato por esse encontro, por esse aprendizado. Você é realmente uma pessoa incrível. Parabéns pela sua história, parabéns pelo trabalho que você tem feito. E ter se disponibilizado aqui a encontrar com a gente foi maravilhoso. Foi, adoramos. Adoramos. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês mesmo. Foi um prazer trocar, né?
tem as perguntas tão no nível, né, de ciência e inesperadas. A gente gosta. A gente gosta. Estou muito confortável aqui e até uma próxima. Até o próximo encontro. Volte mais vezes. Volte mais vezes. E a gente depois faz um ensaiozinho lá do... A gente promete até mostra para vocês. Depois a gente mostra para vocês a nossa participação lá com o Júlia. Exatamente. Tá bom? Obrigado. Então, obrigado por vocês estarem com a gente até aqui. Dá uma curtida, compartilha, comenta. Coloque aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Depois, se a gente não souber responder, que a gente não vai saber, a gente manda essas dúvidas para o Julian e vai respondendo aqui para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Quero dar um abraço em você. Que maravilhoso. Obrigado. Nossa, mas eu tava na vibração ali do teu